Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao InfoNerd. E no vídeo de hoje é o dia da gente fazer o teste de desempenho aqui no Galaxy M52. A gente vai ver do que o Snapdragon 778 é capaz. Vamos fazer vários testes aqui. Primeiro a gente vai dar uma otimizada, depois a gente vai fazer alguns testes sintéticos para ver qual é a pontuação que ele atinge e depois a gente vai fazer o teste em alguns jogos para ver qual é a taxa de frames por segundo que ele consegue alcançar e se ele dá travadas ou não durante a jogatina. Ficou curioso? Quer saber mais como é que foi esse teste? Segue o vídeo! E a primeira coisa é a gente dar uma otimizada aqui no Galaxy M52 para a gente se certificar de que não vai ter nenhum aplicativo rodando em segundo plano, gastando memória RAM e também gastando recursos do processador. Para a gente fazer isso é bem simples, dá uma olhada aqui. A gente vai aqui baixar a tela de notificações, clica lá na engrenagemzinha e a gente vai lá em assistência do aparelho de bateria, já está aqui, clica lá. E aqui ele vai dar uma vasculhada para a gente e vai contar como é que está a otimização do aparelho, tá? Clique lá em otimizar e aí, ó, à medida que ele vai fazendo isso daqui, ele mata todas as aplicações que estão rodando em segundo plano e dá uma otimizada no seu aparelho, tanto na memória RAM quanto no recurso do processador. Bom, terminou, concluiu, clica lá, perceba que agora vai ficar em 100%, tá? E aqui, agora é a hora que a gente vai rodar o teste para ver qual é a pontuação dele, que ele consegue alcançar. E antes de mais nada, eu queria dizer que eu tentei usar o Antutu para fazer esse teste, só que rolou algum tipo de incompatibilidade, ou faltou algum arquivo, alguma configuração e o teste não rolou. Para fazer esse teste, então, eu usei esse aplicativo do Geekbench 5, tá? É usando ele que a gente vai fazer o teste aqui para a gente ver como é que fica. Então, clicando lá, ele abriu aqui, vamos começar a fazer o teste. É claro que esse teste sintético que a gente vai fazer aqui de benchmark, ele não é 100% a reprodução fiel do que acontece na prática. Mas apesar disso, ele nos dá uma ideia bem legal do grau de desempenho que o processador consegue alcançar, tá? Então, apesar de não ser uma coisa muito próxima da realidade, dá para ter uma ideia bem legal sobre isso. E dá para usar esses números para comparar com outros aparelhos também. A gente vai fazer aqui, eu vou te mostrar daqui a pouco a comparação do resultado do M52 com o M62 que está aqui também. Então vamos lá, iniciando o teste, rodando o teste. Ele começou agora a fazer o teste lá, vai levar alguns segundos. Daqui a pouquinho a gente volta com a conclusão do teste, tá? E pronto, estamos de volta com o resultado do teste de benchmark no Galaxy M52. Dá uma olhada aqui para você ver. Repare que ele chegou ao patamar de 759 no single core e 2661 no multicore. É um resultado bom? É um resultado ruim? Bom, dá para a gente ter uma ideia quando a gente compara com outro aparelho. Dá uma olhada aqui o que aconteceu com o mesmo teste, só que com o M62. Dá uma olhada aqui. Quando a gente junta os dois aparelhos e compara o resultado dos dois, dá para ter uma noção do quanto que um é melhor ou pior do que o outro. Repare que no single core, o resultado é muito parecido entre os dois. Tanto o M62 quanto o M52 tem um resultado bem próximo aqui, tá? Um resultado um pouquinho levezinho pendendo para o lado do 52. Agora, quando a gente leva em consideração todos os núcleos, aí a diferença já fica bem gritante, tá? Bem expressiva. Aqui a gente tem cerca de mais de 700 pontos a favor do M52. Então no multicore, o M62 ficou em 1918 contra os 2661 do M52. E por que o resultado no single core ficou parecido? Quando você compara os dois processadores aqui, você vai se dar conta de que a arquitetura deles tem algumas coisas próximas aí, tá? Aqui no M52, no Snapdragon 778, a gente tem 4 núcleos de 2.4 GHz, enquanto que aqui no M62 nós temos o Exynos 9825 que tem 2 núcleos de 2.4 GHz também. É muito próximo, é muito parecido, embora o Exynos tenha 2 núcleos de 2,7 GHz. Era para ser um resultado melhor, porque ele tem um clock maior também. A gente poderia pensar dessa maneira. Mas na prática, essa configuração aqui do Snapdragon funciona melhor e dá resultados melhores do que aqui no Exynos, tá?
É exatamente por isso que as pessoas tendem a preferir mais processadores da Qualcomm, por exemplo, do que o da Exynos. Vamos ver se essa briga melhora agora com os próximos lançamentos aí, que a Samsung está prometendo umas inovações bem legais. E vamos ver se essa disputa aí dá uma esquentada, porque quem tem a ganhar com isso tudo é sempre a gente, os consumidores, que vai poder botar a mão em processadores cada vez mais poderosos, que consomem menos energia e quem sabe com um preço melhor, né? Porque o preço está uma hora da morte mesmo, tá uma coisa de doido isso aí, né? Bom, então aqui está realizado o teste, a gente viu que o M52 se sai bem melhor no multicore, tá? Aí a gente tem o resultado caracterizado aí. Outra coisa que é legal da gente estar comparando aqui é que esse aplicativo ele também tem um histórico do resultado de outros aparelhos. Então a gente vem aqui e clica aqui no multicore e aí você tem aqui uma comparação com o meu dispositivo e outros dispositivos que já estão aí no mercado. E aí você percebe que a gente alcançou 2.600 aqui, enquanto que o Galaxy S21 Ultra 5G alcançou 3.085. Repare que a diferença é pouca, cerca de 400 pontos de um para outro. O processador do S21 é claro que é melhor, porque é mais atual do que esse daqui, mas você percebe que não fica muito atrás. A gente tem um aparelho intermediário que tem um desempenho bem próximo de um topo de linha da Samsung, o Galaxy S21, por exemplo. Bem legal isso, né? E a gente pode continuar comparando aqui com o Xiaomi Poco F3, que também ficou na casa dos 3.062. Galaxy S21 5G, 3.062 também. O Galaxy Note 20 Ultra, 3.005. E aí a gente já tem aqui outras pontuações que ficam bem próximas, né? O S20 FE, por exemplo, 2.959. Repare que a diferença entre o resultado que a gente teve aqui nesse aparelho, 2.600, para o resultado do S20 FE 5G é bem próximo também, bem mais próximo. Aqui ele chega a diferença de 300 pontos aqui aproximadamente, é muito próximo, tá? E tem vários aparelhos aqui que fica até aquém. O Galaxy S20 Plus, por exemplo, já ficou com desempenho um pouco aquém desse aparelho aqui. Então, um aparelho intermediário, que é o M52, obteve um resultado bem melhor com seu processador do que o topo de linha do ano passado, né, que é o Galaxy S20, tá? Isso é uma coisa bem legal. Você pode pagar um preço bem mais barato num aparelho como esse e ter um desempenho muito parecido. Bem legal, né? E chegou a hora da gente fazer o teste agora de jogos. A gente vai ver qual é a taxa de frames por segundo que cada jogo obteve, para a gente ter uma ideia do desempenho desse aparelho para jogos, tá? E a gente vai começar com o jogo mais pesado que existe da Play Store, ao menos o que eu conheço. Se você conhece um jogo mais pesado do que esse, coloque nos comentários, mas eu não conheço, que é o Genshin Impact. Esse jogo, para você ter uma ideia, só o mapa dele é 13 GB para baixar, é uma coisa gigantesca, tá? E aí tem muito aparelho que afina para ele, dá um monte de travadas, né? Congela frame, e aí a gente é um teste de fogo para qualquer aparelho. E a gente vai ver como é que ele vai rodar agora, dá uma olhada aqui para você ver. E tá aqui aberto o Genshin Impact para a gente poder dar uma olhada e ver como é que o M52 tá rodando isso tudo aqui. Repare que ele está rodando aqui a 59 frames por segundo, que é nada mal para uma tela de 120 Hz. E o processador parece que está aguentando bem o tranco aqui, tá? E vamos ver, dar uma jogadinha para ver como é que fica aqui, se há aquecimento ou não. Vamos dar uma olhada, tá? Parece que está bem fluido o jogo, bem legal. Até agora nenhum travamento. Rodando a 59 frames por segundo, 60 em alguns momentos. Bem bacana isso aqui. Nenhuma travada, tá rodando liso. Bem legal. E olha que, como eu comentei com vocês, o Genshin Impact é um jogo muito pesado. Parece que surgiu algumas micro travadinhas bem pequenas mesmo, bem tranquilo. Eu tenho aqui no canal também um teste de jogo que eu fiz com o M62. E aqui ele deu algumas engasgadas, tá? Deu algumas travadinhas, mas até que conseguiu rodar também, tá? Só que sacrificou um pouquinho a qualidade do jogo por conta disso, tá? Bom, bem tranquilo, né? Você percebeu que o M52 conseguiu rodar nos jogos mais pesados do Play Store, completamente liso e rodando aqui a cerca de 60 frames por segundo
o tempo todo, tá? Bem legal, é um desempenho bem bacana para um aparelho intermediário como esse, tá? Agora vamos passar para o próximo jogo para a gente ver como é que ele se sai. E o próximo jogo que a gente vai testar aqui é um que eu uso sempre aqui no canal, que é o Asphalt 9, tá? É bem bacana, bem divertido esse jogo. E percebe que ele está rodando também a 60 frames por segundo no canto inferior direito aqui. E o pau está comendo aqui na alta, qualidade boa do jogo. Muita fluidez, aqui o Asphalt 9 não é tão pesado como o Genshin Impact, mas exige uma aceleração gráfica bacana, porque os gráficos eles passam a velocidade bem maior aqui. Então, apesar disso, dá então pra gente ter uma ideia aí. Fiquei em quarto lugar. Dá pra gente ter uma ideia que ele rodou também a 60 frames por segundo. Bem bacana isso também, né? Pra gente comparar, eu vou rodar agora o mesmo jogo, só que agora no M62, pra gente ver qual é a quantidade de frames que ele roda esse mesmo jogo. Para que a gente tenha agora um critério de comparação entre os dois aparelhos, estou rodando agora o mesmo jogo, que é o Asphalt 9, porém usando o M62. Repare que ele está também a 60 frames por segundo, da mesma maneira que o M52, tá? A fluidez também é bem bacana, dá para a gente perceber aqui que não fica devendo em nada na prática ao processador do M52. Dá para ter uma experiência bem legal, apesar da tela do M62 aqui ser de apenas 60 frames por segundo, mas você consegue perceber aí que a quantidade de fluidez que você percebe no jogo ficou bem legal também, tá? Estamos aqui rodando o jogo, nenhuma travada também, bem fluido, bem bacana. Também talvez em alguns instantes aqui a 60 frames por segundo igualzinho, com muita qualidade o jogo, tá? Bem legal. Conta pra mim o que você achou do desempenho do M52 para jogos. Coloca pra mim nos comentários tudo que você achou de interessante, porque realmente foi um desempenho bem legal rodar a 60 frames por segundo o Genshin Impact. É um feito bem legal isso aí, tá? Se você gostou do aparelho, eu vou deixar links aqui na descrição para você ir até lá e tentar encontrar o varejista com o menor preço possível. O preço dele já deu uma caída desde o lançamento, ele foi lançado por cerca de R$ 3.500, já baixou bastante, tá na casa aí dos 1.900, você consegue encontrar algumas promoções. Você percebeu que é um aparelho que tem muito poder de fogo, tem um poder de processamento bem legal e você consegue perceber isso nesses testes que a gente fez. Dá para perceber que ele consegue te entregar uma experiência bem legal, ainda mais com essa tela de 120 Hz, apesar de ter se mantido o tempo todo a 60 Hz, a 60 frames por segundo os jogos, mas mesmo assim, na experiência fora dos jogos também, você tem a tela funcionando aí a 120 Hz. Claro que dependendo do jogo que você for abrir, pode ser que a tela rode a uma taxa de frames por segundo até maior do que essa. Isso também é bem legal. Se você gostou, então deixa um like nesse vídeo para o YouTube saber que ele pode ser mostrado para muito mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal e ative os sininhos para não perder os próximos vídeos e compartilhe com seus amigos. Vou ficando por aqui, mas você pode assistir a mais vídeos do nosso canal a partir de agora.